amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Motivo de muita gratidão, né? Estarmos aqui mais uma vez, para estarmos adorando e louvando o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de muita bondade, neste momento, meu Deus, eu quero assim te agradecer pelo dia em paz que o Senhor nos concedeste, meu Deus. Por isso nós estamos aqui nesta noite para te louvar, para te agradecer por todas as bênçãos, maravilhas que o Senhor tem dispensado no nosso meio, meu Deus. Neste momento, Pai, eu quero assim colocar diante da tua presença os nossos lares, que o Senhor possa estar assim indo de encontro, acampa os teus anjos ao redor dos nossos lares, para que nenhum mal venha prevalecer contra os nossos, meu Deus. Eis-nos aqui, Pai, queremos fazer a tua vontade, que a cada dia nós possamos, meu Deus, estar dispostos, Pai, a te servir e te servir em espírito e em verdade, meu Deus. Fala, Pai, com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado a cada dia que nós temos vindo no teu tempo, meu Deus, que o Senhor possa estar assim usando o grupo de louvor para estar adorando e louvando o teu santo nome, meu Deus. Sei com a vida do pastor, usa o teu filho como o Senhor tem usado, todos quantos forem participar desta noite, meu Deus, que tudo, Pai, possa estar assim chegando a ti com cheiro suave às tuas narinas, meu Deus. Obrigado pela minha vida, obrigado, Pai, pela minha família, que o Senhor possa cada dia estar assim me dando sabedoria dos altos do céu, Pai, para falar do teu grande amor, meu Deus, do teu plano de salvação na vida dos meus, Pai. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu convido assim a igreja a estarem abrindo as vossas Bíblias em Isaías 44. Isaías 44, do 1 ao 8. Isaías 44. Amém, irmãos? Amém. O Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como um salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso, desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém, irmãos? Amém. Palavra assim abençoada para as nossas vidas, né? Neste momento eu peço assim a irmã Gesilda que esteja fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado a Deus. Amém. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, a Deus, de estar capacitado para louvar e exaltar o teu nome. Obrigada, Deus Deus. abençoa, Pai, cada família aqui representada. Amém, Jesus. Agora, que o Senhor esteja falando, Deus, ao coração de cada um.
Amém, Deus, Senhor. prepara-nos, ó Pai, para ouvir a tua palavra, fala aos nossos corações nessa noite, abre os nossos entendimentos, para que possamos, ó Pai, entender a palavra do Senhor dentro da nossa vida. Amém, Abençoa Jesus. nossas vidas, fica conosco, abençoe Maneirinha na frente desse trabalho. Amém, Ó Deus, que o Jesus. Senhor possa cada dia, Pai, estar abençoando teus servos, Obrigada, colocando no Deus. seu coração o desejo de estar te servindo a cada dia. Amém, Jesus. Obrigado por tudo, dado a tua graça, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui no Salmos 47, Salmos 47, Deus, o Rei da terra. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. E neste momento nós iremos adorar o nosso Deus, que nós possamos estar assim, nos entregando totalmente ao nosso Deus neste momento, porque o louvor, ele fala aos nossos corações, o louvor ele liberta, ele cura, e que nós possamos estar mesmo nos entregando agora, colocando diante do Senhor tudo aquilo que tem nos angustiado, colocando diante do Senhor todos os nossos problemas, porque eu creio, irmãos, que quando nós saímos daqui, quando nós, como o pastor colocou, desde lá nós já pedimos para Deus falar e Ele fala, né? E eu creio que ao sairmos nós sairemos diferentes, né? Porque nós viemos buscar um Deus vivo, um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas, amém? E neste momento eu convido o grupo de louvor para estarmos assim adorando o nosso Deus. Durante o período do louvor, são 2 louvores, que os irmãos possam estar assim, devolvendo as ofertas e dízimos da casa do Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, da tua igreja.
esse louvor seja uma oração. Que a nossa alma nele, pela presença de Deus nessa noite, como encontro glorioso, que algo tão esperado ocorra nessa noite. Nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite de maneira diferente e que essa diferença seja real em nossas vidas.
Deus possa estar assim abençoando ricamente a vida dos irmãos. Neste momento eu peço assim a irmã Edna, que esteja assim fazendo oração, colocando a vida do pastor, né, na entrega da mensagem, pelos dízimos e ofertas, né, da casa do Senhor. Amém, Jesus. Todos quantos estudaram nessa noite, mesmo lugar, Senhor, possa sentir a real presença do Senhor no nosso meio. Amém, Jesus. Amém. Amém. Palavra para oração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez essa noite, pela vida da irmã Michele, que está conosco, né? Essa noite, Deus abençoe a irmã, a alegria para nós ter aqui, estar em Conquista, né? Deus abençoe também a vida de Beth, que está aí também conosco. Diz que o pastor dela não fica com ciúme lá não, mas se eu fosse eu ia ficar. Porque se bobear, nós, né, irmão? Consegue uma corda bem forte e amarra ela aqui, irmãs. Deus abençoe as meninas aí, cada visitante também conosco. Deus abençoe, uma alegria muito grande para nós ter cada um de vocês aqui. Meus queridos, vamos meditar nessa noite sobre este assunto. As páginas do nosso futuro se darão mediante as escolhas que fizermos hoje. Portanto, escolhei hoje a quem se faz. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, apenas verso 1 como base. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Que Deus aplique e complete a sua palavra aos nossos corações. Deus poderoso, eis aqui o teu povo, Senhor, diante da tua presença. Eis-nos aqui limitados, falhos, pecadores, ó Deus, como nós somos, mas confiados na graça de seu Filho amado Jesus Cristo, é que estamos aqui clamando ao teu Espírito Santo que interceda por nós com gemidos inexprimíveis, e aquilo que o Senhor nos altos céus tem para falar aos nossos corações nessa noite, nós venhamos a entender da maneira que te agrada e da maneira que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Nos abençoe em tudo, nos guardando e nos protegendo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Meus amados, imagine alguém que experimenta a sensação de perder o resultado, alcançando a ruína e a morte. Imagine ainda alguém que é desprezado pelos pais, pelos irmãos, por, ao invés de ser soldado, ser um simples pastor de ovelha. Davi e Saul, nos textos que nós vamos ver, nos mostra claramente o contraste de quem verdadeiramente serve a Deus e de quem
não serve. Deixa marcadinho aí em 1 Samuel, apenas para nós relembrarmos esse texto de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. O texto diz: então, Malaquias 3, 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nessa noite Deus nos chama a atenção através da sua palavra, nos mostrando duas figuras, dois personagens reais da história humana, aqueles que ficaram registrados na história, que sem dúvida alguma essas duas vidas têm muito a nos ensinar nessa noite. Mas algo importante que nós precisamos compreender: há dois grupos distintos neste mundo, resumindo em apenas dois: o que serve a Deus e também os que não servem. Em que time você está? Como tem sido visto diante dos homens e diante de Deus? Que possamos nessa noite, inspirados e iluminados no Espírito Santo, entender e responder de maneira satisfatória a essa questão. Primeiro lugar, como se perde um reinado? Queridos, perceba, apesar de Deus ser amor, Ele também é justiça. E quando se trata da justiça de Deus, nesse quesito, meus amados, a Bíblia mostra em toda a história que Deus é implacável. Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide a sua adoração com ninguém. Então nós não podemos ter pena, da mesma maneira que Deus não tem pena em nos abençoar, nós não podemos ter pena em fazer algo para que o nome do Senhor seja cada dia mais glorificado. Ainda hoje pela manhã na escola bíblica dominical nós estávamos tratando desse assunto da iluminação através da oração, aquela oração feita pelo apóstolo Paulo momentaneamente, quando ele em determinado momento para de escrever aos Efésios e começa a orar, agradecendo a Deus pela vida daquele povo que estava com todo afinco, glorificando, bendizendo e exaltando, perseverando em servir ao nome do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos compreender nessa noite que esses dois grupos existem, e algo que nós tratamos pela manhã foi justamente isso. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Então, se nós crermos, simplesmente crermos, nós vamos estar piores do que o diabo. Se nós crermos e estremecermos, nós vamos estar iguais ao diabo. Nós precisamos crer, nós precisamos estremecer e, acima de tudo, nós precisamos obedecer. Não adianta nós estarmos aqui nessa noite, não adianta nós irmos aos cultos, se tão somente nós formos ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que buscar da parte de Deus sermos praticantes. Nós temos que levar o mundo perdido a compreender o desejo que tem que arder em seu coração, o desejo, o desprendimento quanto a estas coisas que são passageiras, e começarem a ter a ânsia em seu coração, o amor ardente de contemplar, de olhar para um alvo diferente. Não é a carreira, não é a condição social, não é a classe social, não são as conquistas pessoais. Nós temos, com a nossa vida, com a nossa maneira diferente de viver, levar o mundo a olhar para também um alvo diferente, que é o Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós não sabemos como, às vezes nós não temos por onde, nós não temos condições particulares de fazer isso, porque nós somos falhos, nós somos limitados e nós também erramos. Mas, queridos, apenas com a nossa vida, apenas com um olhar diferente, apenas com uma atitude diferente, nós podemos levar as pessoas a olhar para nós também de forma diferente. Percebam, amados, quando o assunto é obediência, fidelidade e santificação, Deus se mostra implacável. Saul, rei de Israel, recebeu uma ordem simples, clara da parte do Senhor, e cumpriu pela metade. E cumprindo pela metade é deixar de fazer. Nós não vivemos pela metade. Nós não podemos buscar a Deus pela metade. Nós não podemos adorar a Deus pela metade. Saul, quando recebe aquela ordem, passa a fazer
em parte o que Deus orienta, ele está completamente deixando de fazer o que Deus ordena. Se Deus nos mandar em 100 quilômetros e nós formos 50, não basta, porque nós não vamos chegar onde Deus nos mandou. Se Deus nos manda falar uma frase e nós falamos uma palavra, não basta, porque a mensagem da parte de Deus vai sair incompleta. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e fazer conforme o que Deus tem orientado que façamos. A Bíblia diz que naquele momento onde o Senhor manda a sua mensagem a Jonas e diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas se levantou de onde estava, mas ao invés de ir a Nínive, pegou o navio, pagou a sua passagem e foi para o fundo do navio, para Tarsis, um lado completamente oposto. Deus nos chama nessa noite a deixar o nosso comodismo de lado, mas acima de tudo, ir na direção correta. 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo 15, versos de 1 a 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porque matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 7 a 9. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, ao melhor das ovelhas, das vacas, da segunda sorte, aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quisera destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Meus amados, Deus, através de Samuel, repreende a Saul e mostra-lhe gravidade sobre a sua desobediência. No versículo 10 e versículo 11: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Amados, percebam algo que o texto nos chama a atenção. Deus havia dado uma ordem para que Saul, rei de Israel, pudesse destruir os amalequitas e tudo quanto lhes pertencia. Mas a Bíblia diz que naquele momento ele levantou e começou a destruir tudo que era vil, começou a destruir tudo que não prestava, mas havia ele poupado a vida daquele homem, havia poupado a Agag, rei dos amalequitas, e havia segurado ali parte do seu gado, seus cordeiros, tudo que era bom. E percebam, meus amados, que ele estava olhando com seus olhos. Se Deus havia dado uma ordem clara para ele destruir o rei, para ele destruir o povo, para ele destruir todos os animais e meninos, até menino de peito, Deus estava querendo dizer que toda raça de homem e de animal daquele povo teria que ser destruída. Mas Saul não estava vendo como estava vendo Deus. E muitas vezes em nossas vidas nós não vemos como Deus vê. Muitas vezes em nossas vidas Deus olha para nós e usa pessoas e tão somente até a própria palavra para nos mostrar qual área da nossa vida precisa ser destruída. Deus olha e vira para nós e diz: sede santo, porque eu sou santo. Isso que você está pensando, isso que você está falando, isso que você está fazendo não presta e é preciso ser arrancado de você. E você diz: Senhor,
Eu quero ser santo. E como nós cantamos tantas vezes, como santo é o Senhor. E o arde no desejo de todo servo de Deus a vontade de ser santo, a vontade de santificar-se no Senhor. Porém, amados, como aconteceu ali na vida de Saul, muitas vezes acontece em nossa vida. Nós olhamos com os nossos olhos limitados, nós sentimos com o coração limitado, nós pensamos com a mente limitada e evitamos destruir e evitamos afastar de nós algo que Deus já condenou. Quando Ele nos chama para a santificação, quando Ele nos chama para a adoração, quando Ele nos chama para a sua glória, Ele nos está chamando, não nos chamando para nós lermos que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ele está nos chamando para que nós sejamos modelos a ser seguidos de pessoas que ouvem a sua voz e obedecem. Ele está nos chamando para que nós sejamos modelos de pessoas que ouvem a sua voz, entendem perfeitamente o que Ele está falando e obedecem. Quando Deus vira para Samuel e diz: fala a Saul assim, destrua isso, e isso, e ele destrói 4 das 5 coisas, meus irmãos, ele deixou o trabalho por fazer. Quem contrata um pedreiro em empreitada e diz: olha, eu quero que você faça o alicerce, eu quero que você suba as paredes e eu quero que você bata a laje, é X. Contrata o pedreiro, contrata os serviços e marca o preço. No final daquele período você chega para pagar o pedreiro e a laje está sem bater, não lhe serve. Muitas pessoas mudam para dentro da casa com muita coisa ainda a fazer, mas o teto precisa ter. Está entendendo, amados? Quando Deus nos chama para fazer exatamente o que Ele quer e nós fazemos pela metade, é insuficiente. Quando nós fazemos o que Deus quer pela metade, nós deixamos de fazer o que Deus mandou. E isso custou na vida do rei Saul o seu reino, a sua família e a sua própria vida. Deixou de seguir e executar as palavras do Senhor, cumprindo a ordem de Deus. Samuel vem ao encontro do até então rei Saul. No capítulo 15, a partir do versículo de número 13: veio, pois, Samuel a Saul. Saul lhe disse: bendito seja tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que eu ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei.
Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas mais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Queridos, que situação, que justificativa boa, não é não? Aquele homem disse: não, mas eu ouvi a voz do Senhor. Saul disse: eu ouvi a voz do Senhor, eu matei todos, aniquilei todos, só poupei a vida do rei e poupei o melhor desta terra, porque nós vamos oferecer ao Senhor. Aí o servo do Senhor Samuel volta para ele e diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus é o dono da prata, Deus é o dono do mundo. Deus não precisa dos seus cardeiros, Deus não precisa de suas ovelhas, Deus não precisa desse rei dos amalequitas, Deus não precisa de nada, porque Ele é dono de tudo. A única coisa que Ele quer de você é obediência. Queridos, o que Deus quer de nós é a nossa obediência, porque quando nós somos obedientes, Deus encontra em nós tudo o que Ele quer. Quando somos obedientes, nós somos fiéis. Quando nós somos obedientes, nós somos amorosos. Quando nós somos obedientes, nós temos prioridades corretas. Quando nós somos obedientes, nós somos sensíveis ao outro. Quando nós somos obedientes, nós somos fiéis. Quando nós somos obedientes, nós somos sinceros. O que Deus queria daquele povo era obediência. O que Deus queria daquele rei era obediência. O que Deus quer de nós nessa noite é obediência. Pouco importa se nós temos um cordeiro para sacrificar ao Senhor, pouco importa se nós temos uma pombinha, como aconteceu no passado, para sacrificar ao Senhor, pouco importa o grau de escolaridade que nós temos, pouco importa como é a nossa leitura, pouco importa se nós sabemos orar em público ou não, pouco importa. O que importa é o nosso coração, o que importa é a nossa fidelidade, o que importa é a nossa sinceridade. O que Deus se agrada é nós pararmos e com as nossas poucas palavras nós voltarmos para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoe porque eu sou um miserável pecador, me perdoe porque eu reconheço que sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não sei, sem Ti eu não sou nada. E clamamos ao Senhor. Saul havia recebido naquele momento da parte de Samuel esta palavra: foi rasgado de você o reino. Você perdeu o reino por obediência, por desobediência, e Deus já está provido de um rei que reine sobre Israel no seu lugar. Segundo lugar, achando graça aos olhos de Deus. Em contraste absoluto, o Senhor escolhe para reinar sobre Israel Davi no lugar de Saul. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo de número 13. 1 Samuel 13, versos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que é que nós precisamos perder para aprender a obedecer? O que é que nós precisamos perder para aprender a honrar ao Senhor? Queridos, Deus não quer que nós venhamos a perder nada que nós conquistamos. Deus quer ver os seus filhos prósperos, Deus quer ver os seus filhos felizes, Deus quer ver os seus filhos unidos, mas muitas vezes nós
servimos, adoramos e buscamos a Deus de maneira rasa, de maneira superficial. Quantos de nós, amados, estamos caindo no erro, estamos chegando no fim do ano, estamos caindo no erro de permitir que o inimigo nos atrapalhe tanto durante o dia, para que nós venhamos a ler a Bíblia só nos dias de culto. Na igreja, isso não é alimento, sabe? Talvez você esteja passando por períodos assim, de frieza e de desânimo espiritual, ao ponto de em casa não estar nem mais lendo a Bíblia, ao ponto de em casa não estar nem mais orando. Você vindo à igreja vai lhe alimentar, mas vai lhe subnutrir. Sabia que quando a pessoa fica sem beber água durante muitas horas, durante um dia, quando ela vier a beber, ela tem que beber aos poucos? Porque isso vai lhe causar uma náusea muito grande, ela pode vomitar. Imagine, aquilo que é bênção, aquilo que é vida, aquilo que é gostoso, aquilo que é alimento, aquilo que sustenta, tem que ser praticado todos os dias, porque se fizer de uma vez só, pode lhe causar danos, pode fazer mal. Aí, quando eu não leio a Bíblia em casa, quando eu não oro em casa, quando eu não busco ouvir a voz de Deus em casa, e tão somente na igreja, e chego na igreja e recebo um prato cheio de uma vez só, eu posso sair daqui, ao invés de sair glorificando a Deus e cheio, eu posso sair daqui com raiva, eu posso sair daqui aborrecido, eu posso sair daqui. Está entendendo, irmãos? Nós não vamos para a igreja para vomitar, nós não vamos para a igreja para passar mal, nós vamos para a igreja para nos deliciar com tudo que Deus já fez conosco durante a semana toda. Nós vamos para a igreja para ouvir o complemento que Deus já falou conosco em casa a semana toda. Nós vamos para a igreja para receber da parte de Deus a confirmação do que Ele já tem que ter falado comigo, não porque eu mereço, mas pela minha busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem todo o vosso coração. Talvez há muitas pessoas buscando a Deus ainda e não encontrou, porque não está buscando de todo o coração. Homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é o mais forte. O homem segundo o coração de Deus não é o mais alto. O homem segundo o coração de Deus não é mais bonito. O homem segundo o coração de Deus é o homem simples, é o homem fiel, é o homem dedicado, é o ser humano simples, é o ser humano fiel, é o ser humano dedicado. 1 Samuel aí no capítulo 16, 1 Samuel 16, versos de 1 a 7, pegando o primeiro que tomamos como base, indo adiante. Então disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 16, de 1 a 7: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu lhe farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus já havia escolhido,
Deus havia simplesmente ordenado ao seu servo que fosse ali a fim de ungir aquele que Deus já havia escolhido, estava entre os filhos de Jessé, o belemita. Agora percebam, amados, quando Samuel chega ali e encontra o primeiro filho de Jessé, ele diz: sem dúvida, certamente, Eliabe, verso 6, está perante o Senhor o seu ungido. Aí vem uma resposta da parte de Deus, que eu creio que naquele instante ele só fez abaixar a cabeça. Ele diz: o homem vê a aparência, o homem vê a estatura, o homem vê um monte de atributos que lhe chama a atenção aos olhos, porém o Senhor vê diferente. O Senhor vê o coração. Terceiro e último lugar: de pequeno a grande, de esquecido a lembrado, de desprezado a honrado, pastor de ovelhas a rei de Israel. 1 Samuel 16, a partir do verso 8. 1 Samuel 16, a partir do 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tão pouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Verso 12. Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo, formoso e semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus amados, nós louvamos a Deus porque Deus não vê como vê o homem. Imagine, queridos, que Jessé, passou de frente à face de Samuel os seus 7 filhos, homens fortes, homens altos, homens valentes, homens de guerra, e nenhum havia sido escolhido do Senhor. E quando se passou o último daqueles, ele disse: mas acabaram-se, o Senhor não escolheu nenhum destes. Aí naquele instante Jessé disse, no versículo 11: ainda falta o menor. Irmãos, dá para compreender um homem que teria que estar à frente de todo um povo, um homem que estava prestes a ser ungido rei sobre uma nação, um homem que aos nossos olhos teria que ser grande, teria que ser forte, teria que ser alto, teria que falar grosso, não? Ia liderar exército, ia ser um homem de guerra. Isso não é nenhum desses. Deus não escolheu nenhum desses, não tem mais nenhum, cadê? Mas ainda falta o menor. Queridos, quando nós somos grandes, Deus perde o tamanho, sabe? Quando nós somos grandes aos nossos olhos, Deus perde o tamanho. Quando nós sabemos demais, Deus perde as informações. Quer dizer, eu não vou querer tanta informação de Deus porque eu já sei. Quando eu sou grande, eu me sinto autossuficiente. Quando eu sou poderoso, eu me sinto autossuficiente. Eu fico imaginando o que seria da nação de Israel se um daqueles homens, se Samuel não tivesse naquele momento ouvido a voz de Deus e ungido um daqueles homens rei de Israel. Deus não estava atrás de um homem de guerra, Deus estava atrás de um homem segundo o seu coração. Deus não quer homens de guerra no meio do seu povo, Deus quer homem do seu coração. Ele diz: ainda falta o menor. Então manda chamar, porque é esse. E nós não vamos sentar até que o futuro rei de Israel esteja presente.
É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então mandou buscar, verso 12, ele chegou, era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E diz o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. E na vista dos seus irmãos, versículo 13, ele ungiu a Davi. E na vista dos seus irmãos, e a partir daquele instante, um jovenzinho, fraquinho, magrinho, bonitinho, fraquinho, magrinho, que não prestava para ser homem de guerra, de frente aos seus irmãos, de frente aos seus pais, não estava mais ali um simples pastor de ovelhas, mas de frente a eles estava o rei de Israel. Talvez você não tenha valor para quem te cerca, mas deixa eu te falar uma coisa: se você está assim com Deus, meus amados irmãos, você não precisa do valor de ninguém. Você já tem o valor do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós precisamos do reconhecimento de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da unção de Deus. Quem quiser andar com você para andar com Deus, amém. Quem não quiser andar com você porque você anda com Deus, bata a mão e dê tchau de longe, porque não é companhia para você. Deus busca verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Concluindo, Saul fora desobediente, profano e rebelde ao Senhor. Resultado: perdeu o reino, suicidou-se por seu orgulho e, já morto, fora decapitado e teve o seu corpo queimado. Que coisa triste, que final horroroso. 1 Samuel 31, vamos abrir? 1 Samuel 31, versos 3 e 4. 1 Samuel 31, versos 3 e 4. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, aquele que as carregava: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Versículo 8 e 9. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e os despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Verso 12. Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes os queimaram, porque fizeram o que Deus orientou pela metade, porque fez o que Deus havia dado ordem pela metade. Davi fora fiel, obediente e servo, passou de pastor de ovelhas a rei de Israel. 2 Samuel, estamos terminando o último texto, 2 Samuel capítulo 5, verso 3 e 4. Concluindo, 2 Samuel capítulo 5, verso 3 e 4. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e ao rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. A pergunta é: de que lado nós estamos? Como serão escritas as novas páginas da nossa história? É claro, meus amados, que Deus se importa com tudo que nós passamos, mas mais do que isso, Deus se importa com tudo que estamos passando, e ainda mais, Deus se importa muito mais com aquilo que nós vamos passar e com aquilo que nós vamos.
Não importa se em determinados momentos nós fizemos pela metade, como Saul, que perdeu o seu reino, que perdeu a sua família, que perdeu a sua própria vida através do seu orgulho. O que importa, queridos, é nós nessa noite permitirmos que Deus reescreva novas páginas da nossa história. Talvez você hoje está sendo olhado e desprezado por algumas pessoas, mas olha, pense nisso. Foi dormir preso, praticamente acordou governador. Davi foi dormir pastor de ovelha, Davi acordou pastor de ovelhas e praticamente já foi dormir rei de Israel. O que Deus tem para fazer em tua vida é muito maior. O que Deus tem para fazer em nós é muito melhor daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. A única coisa que Deus quer de nós é obediência, é fidelidade, é sinceridade, é coração puro. A Bíblia diz que Deus está buscando, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como serão escritas as novas páginas da sua história? Eu e a minha casa teremos como prioridade a obediência. E repita nessa noite em seu coração e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe, amém? Convido o grupo de louvor, vamos estar cantando, estamos concluindo o culto, estamos chegando ao fim. O recado de Deus aos nossos corações nessa noite: eu preciso ter intimidade se nós queremos vencer. Sem intimidade comigo não consigo vencer. Sem seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, descobrir os segredos que tenho para você. Eu sou Deus da oração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que
ao Senhor. Talvez essa noite você entrou nesta casa de oração se sentindo até desacreditado, ou desacreditado até de você mesmo. Talvez essa noite você veio buscar algo, você nem sabe o que foi da parte de Deus. E talvez Deus tenha usado essa oportunidade para falar com você, ao seu coração, para mostrar que Ele está contigo, para mostrar que Ele quer de repente em sua vida, Ele quer mudar a história, Ele quer mudar a situação, Ele quer mudar as circunstâncias, Ele quer te chamar para o aprisco, Ele quer te chamar para ser dele pela primeira vez, ou te chamar para ser dele novamente. Em nome de Jesus, não permita que esta oportunidade passe. Se tem alguém aqui nesta noite que se identificou com estas situações e que nessa noite, em nome de Jesus, quer tomar este passo e reafirmar sua aliança com Deus, entregando, afirmando a sua aliança, entregando o seu coração a Jesus. Tem alguém nessa noite? Faz um sinalzinho levantando sua mão, vamos orar por você. Ou talvez você até já tenha feito essa aliança e está um pouco afastado do Senhor e quer reafirmar, quer fortificar-se no Senhor nessa noite e quer contemplar a glória do Senhor sendo manifesta em sua vida. Há alguém nessa noite? Vamos terminar o culto, estamos orando. É tempo de buscar o Senhor. No tempo de pandemia nós estamos nos afastando um pouco das pessoas, mas nós temos que estar cada vez mais perto de Deus. É Deus que supre nossa necessidade, é Deus que acaba com nossa carência, é Deus que nos ajudará, nos moverá a viver pela fé. Em nome de Jesus, tem alguém nessa noite que quer fazer este pacto novo? Deus, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, Senhor, em Tua presença. Tu és conhecedor, Senhor, Tu és sabedor do nosso coração, pois Tu nos criaste. Tu sabes, ó Deus, muito mais do que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós somos fracos, Senhor, que nós somos limitados, mas em nome de Jesus, nós queremos diante dos homens, diante uns dos outros e diante do céu nessa hora, dizer, Senhor, que o Senhor é tudo em todos, que o Senhor aqui nos basta, que o Senhor com seu poder, com a sua graça, com sua glória, com sua majestade, com sua misericórdia, há de nos receber nesta hora em teu colo. Nós vamos, Senhor, nós queremos nesse instante, Senhor, nos sentir ainda mais abraçados por Ti, acolhidos por Ti, onde tantos muitas vezes não têm tido a oportunidade nem de chorar. Nós queremos chorar no teu colo agora, Senhor, porque o Senhor prometeu que enxugaria de nossos olhos toda lágrima, porque o Senhor prometeu que a noite ia passar e amanhã ia nascer e um dia novo ia nascer e a sua glória seria mais uma vez a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus porque estamos aqui, glória a Deus porque estamos vencendo mais um dia. Que o Senhor dos altos céus envie nesta hora legiões de anjos a nos guardar, a guardar nossa mente, a guardar o nosso coração, a guardar o nosso corpo. Ah, Deus, daqui a pouco vamos estar nos despedindo aqui, cada um vai estar indo para um lugar diferente. Ah, nós temos a alegria de saber que o Senhor não vai estar se dividindo, mas vai estar indo com todos, e estará com todos, e quando dormirmos estará conosco, e quando acordarmos estará conosco, e estará conosco para todos sempre, aleluia, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, e porque a palavra permanece para sempre. Nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares. Ah, Deus, nos livre de todo mal, e acampe os teus anjos ao nosso redor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E que Deus assim nos abençoe.